Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao nosso canal Vem Pensar TV, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus. E neste vídeo queremos continuar o nosso estudo sobre a revelação do arrebatamento da igreja. O tema deste vídeo, como você acabou de ver na introdução, é Ele virá assim como Ele foi. Por exemplo, esta cena aqui atrás de nós, uma das cenas talvez mais gloriosas que já aconteceu aqui na Terra, não é? Maria Madalena tendo o grande privilégio, o grande prazer de chegar no túmulo e encontrar o túmulo vazio e descobrir que o Senhor não estava lá dentro mais. E aí, enquanto isso, bem do lado de fora estava o Senhor ali vestido o texto descreve como jardineiro, não é? Que não era outra coisa senão a roupa de um levita, né? A roupa de um sacerdote em dias de Yom Kippur, mas que é um outro assunto também para uma outra oportunidade. Mas nesta visão ela fica chocada quando vê o túmulo vazio e quando vê o Senhor, acha que é o jardineiro, porque o seu corpo está glorificado. Logicamente ele tinha uma aparência um pouco diferente com o seu corpo glorificado e ela não o reconheceu. E aí, de repente, quando o Senhor fala com ela, ela então percebe que é o Senhor e tenta abraçá-lo, tenta tocá-lo, e ele não permite, etc. e tal. Nós vamos entrar nesse assunto agora. Por que esta cena está aqui atrás como background desse vídeo? Porque esta cena, ela reporta para talvez uma das revelações mais contundentes do Novo Testamento a respeito do arrebatamento da igreja pré-tribulacionista. E nós vamos chegar lá agora, ok? O que eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, é o texto bíblico que nós usaremos hoje como pano de fundo. Nós queremos ler Atos capítulo 1, do versículo 9 em diante. Eu já vou colocar rapidamente aqui na tela, porque eu tenho muito a dizer e eu não quero que o vídeo fique extremamente longo. Versículo 9 diz, Atos 1, 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, logicamente anjos, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então, a cena era mais ou menos o seguinte: o Senhor levou eles para essa região dos Montes das Oliveiras, passou para eles as últimas instruções, falando sobre os tempos e as épocas que competem exclusivamente ao Pai, e falando sobre a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. E Jesus falou sobre a vinda do Espírito, sobre o recebimento de poder ou o batismo com o Espírito Santo, com tanta convicção que chega a ser chocante. Não saiam de Jerusalém porque vai acontecer, não saiam. Ok, por que ele tinha tanta convicção? Talvez você pode dizer, olha pastor, Jesus é Jesus, né? Jesus sempre sabe tudo. Ok, mas essa resposta é muito simplória. Nós precisamos de uma resposta bíblica. E é isso que nós vamos ver hoje nesse estudo. Por que Jesus tinha tanta certeza que quando chegasse no dia de Pentecostes, o Espírito viria, batizaria o povo com o Espírito Santo e a igreja nasceria, portanto, naquele dia, já que todos concordam que o dia de Pentecostes é o dia do nascimento da igreja. Tudo isto, a convicção que Jesus tinha do Pentecostes, esta cena que nós temos aqui atrás e algumas outras coisas que nós vamos adicionar, na verdade aponta para uma grande revelação neotestamentária, de que o arrebatamento da igreja é real e que ele será, do meu ponto de vista, pré-tribulacionista. Muito bem. O que eu quero, na verdade, é apresentar para você o que eu considero provas bíblicas incontestáveis de que Jesus virá, sim, em duas etapas, uma secreta e uma visível. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler, nós vamos dar uma olhada agora mais cuidadosamente nesse texto. Tá? Atos 1:11, versão Almeida, revista e corrigida. Os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Bom, eu grifei como e grifei vistes, tá?
Vou começar de trás para frente. Viste está logo embaixo aqui, vem do grego theaomai. E como todo mundo hoje tem acesso hoje a dicionários, você pode facilmente pesquisar aí no Google e etc. Você vai perceber que theaomai significa tanto ver, literalmente, como perceber, percepção. Entendeu? A gente pode usar no português também, a gente usa normalmente a palavra ver para o sentido literal como para o sentido figurativo. Entendeu? Alguém conta uma história, agora eu vejo. Ou seja, agora eu entendo, não é? Ela significa tanto literalmente o ato de ver alguma coisa, como ela significa figurativamente o ato de perceber ou entender alguma coisa. Em inglês é a mesma coisa. Nós temos a palavra see, que é ver, e temos a palavra look, que é olhar, não é? Então, quando a pessoa está te contando uma história e tal, você pode dizer, oh, I see now. Eu entendo, eu vejo agora, eu percebo agora, ok? Então, esta conotação da palavra, ela vem de línguas mais antigas, logicamente, tá? E no grego não é diferente. Theaomai significa ver literalmente com os olhos, como significa também entender ou perceber, tá? E a palavra como? Qual é a função dela aqui? Bom, a função dela é conectar as duas coisas, a ida com a vinda. Ou seja, ele virá assim como foi, não é? Em outras palavras, a forma como ele foi determina a forma como ele vem. Vou colocar com outras palavras de novo. A forma como ele está por vir está intimamente conectada com a forma com que ele foi. Ok? Então, esse como é extremamente importante quando ele opera conectado com a palavra theaomai, com a palavra ver. Ok? Muito bem. Então você poderia dizer, ora, pastor Jefferson, então tá simples, basta nós vermos como Jesus foi. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Mas como na Bíblia tudo tem uma razão de ser, como na Bíblia tudo tem um fundamento judaico, nós precisamos primeiro dar uma olhada nas festas do Senhor, para entendermos a ida. Porque o que eu quero mostrar para vocês aqui neste vídeo, eu quero provar para você textualmente que Jesus subiu em duas etapas. Jesus subiu secretamente e depois visivelmente. Ele teve uma ascensão secreta, eu vou mostrar isso para você no texto. Calma, não desliga o vídeo, não sai correndo, não fecha a Bíblia. Um pouco de paciência. Eu vou provar para você textualmente que ele teve uma ascensão secreta, assim como ele teve uma ascensão visível. E o que os anjos disseram? Ele virá assim como foi. Então, a vinda está conectado com a ida. Ok? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada rapidamente nas festas do Senhor. Ok? Para entendermos como ele foi, precisamos primeiramente entender a relação literal e profética que Jesus tinha com as festas judaicas. Nós sabemos que são 7 festas, né? As festas do Senhor, também conhecidas como festas de Israel, e elas são Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Muito bem. Se você ler no livro de Levíticos, que é o que nós vamos fazer agora, você vai encontrar as festas todas alinhadas no sentido cronológico, ok? E talvez seja o texto mais importante para esse momento que estamos estudando, porque de forma rara você encontra num único texto bíblico, você encontra as 7 festas alinhadas cronologicamente como elas deveriam acontecer em Israel. Então vamos dar uma olhada primeiramente no texto, depois nós voltamos no slide que eu quero te explicar alguma coisa, ok? Muito bem. Então nós temos aqui o capítulo 23, versículo 1, tem uma abertura, o 3 fala sobre o sábado, aí no versículo 4 começa então a explanação sobre as festas. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então, solenidades do Senhor, ok? Verso 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor, ok? Verso 6, e aos 15 deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Então, dia 14 era a Páscoa,
Dia 15 era o pães asmos, ok? No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ainda dos pães asmos, que eram 7 dias. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Muito bem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, 1/4 de 1 hin. Verso 14. Preste atenção no verso 14, que nós vamos falar sobre isso depois. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Aí o 15 vem, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, portanto contava a partir da entrega da primícia, 7 semanas inteiras serão, ou seja, 49 dias, até ao dia seguinte ao 7º sábado. Então, 50 dias depois, não é? Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Tá? Mas observe no verso 17 que há uma diferença entre a oferta de primícias da Páscoa, que era cevada, para a oferta de primícias do Pentecostes, que era de trigo. Olha bem, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, que é sinônimo de primícias, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor, ok? Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha. Aqui vem o cerimonial, eu vou pular essa parte, também oferecereis um bode, tá? Aí o verso 20 diz assim, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote, ok? E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é por todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Eu sei que o texto é longo, mas é muito importante isso aqui, então um pouco de paciência, ok? Verso 22, e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, e o texto segue, você vai ver que agora no verso 26, a expiação, antes você tem trombetas, né, que está aqui, santa convocação no verso 24, tá, que já é o 7º mês, trombetas. No verso 27 você tem expiação e no verso 33 você tem a festa de tabernáculos. Então, eu quero agora fazer rapidamente para você um resumo, para você entender o que está acontecendo nesse texto, tá? É extremamente importante que você compreenda a função dessas festas para você entender o que eu vou falar sobre a ascensão de Jesus, ok? Tudo está fundamentado na história, na cultura e na língua judaicas. Tudo. Não adianta tentar entender a Bíblia, Velho e Novo Testamentos, sem entender Israel, sem entender a cultura de Israel e as ordens, os mandamentos estabelecidos por Deus para a nação de Israel. Não adianta, não adianta, não adianta, ok? Então, vamos rapidamente entender o que o texto disse de tudo que nós lemos. Muito bem, no dia 14 do primeiro mês, nós tínhamos a abertura do calendário religioso, ok? Primeiro mês, mês de Nissan. Dia 14 do mês, celebrava-se a Páscoa, com isso, dava-se abertura a esse, digamos assim, esse calendário de celebrações
que iria até o dia 15 do 7º mês, ok? Nós tínhamos um conjunto de festas na primavera e depois um conjunto de festas no outono. Mas tudo começava assim, dia 14, que muitas vezes caía na sexta-feira, na maioria das vezes caía na sexta-feira, tá? Nem sempre, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque eu teria que explicar algo sobre o chamado Alto Sábado, tá? Que por si só já é uma mensagem independente e eu não quero entrar nesse rumo agora, senão eu não consigo cumprir com o propósito que eu tenho para este vídeo, que é muito profundo, ok? Muito bem, vamos tomar a sexta-feira como referência, ok? Dia 14, na sexta-feira, celebrava-se a Páscoa, ok? Sacrificava o cordeiro, eles tinham celebrações no templo, aquela história toda, mas tinha a comemoração da Páscoa em si, era algo feito em família. Cada família se reunia e comiam o cordeiro que eles sacrificavam ao Senhor. E funcionava assim, no dia 10, cada família separava um cordeiro para si. E do dia 10 ao dia 14, eles tinham 4 dias para inspecionar o cordeiro. Ele não podia ter mancha. Se ele fosse preto, tinha que ser totalmente preto. Se ele fosse branco, ele tinha que ser totalmente branco. Se ele fosse acinzentado, ele tinha que ser 100% acinzentado. Ele não podia ter mancha, não podia ter a verruga, ele não podia ter unha encravada, não podia ter defeito nenhum. Então eles tinham 4 dias, pegava o cordeiro, levava para dentro de casa e ali inspecionava aquele cordeiro, checava todos os detalhes. Uma vez conferido que o cordeiro estava perfeito, no dia 14, então, era o dia de sacrificar aquele cordeiro, e eles então cozinhavam a carne daquele cordeiro e a família comia aquele cordeiro reunida. E o texto ainda diz, o texto lá de Êxodo ainda diz, Êxodo 12, que se a família for pequena demais, pode chamar outra família, pode chamar o vizinho para participar juntamente com aquela família. Isso no dia 14, ok? Aí o texto diz que no dia 15, portanto no sábado, no dia seguinte, nós tínhamos o início dos pães asmos. Então era Páscoa na sexta, pães asmos no sábado, e esses pães asmos iria durar de sábado até às 6 horas da sexta-feira seguinte, 7 dias, ok? Muito bem, uma vez que iniciou os pães asmos no sábado, o que acontecia? No domingo de manhã era a celebração das primícias. E o que eram as primícias? Como que funcionavam as primícias? Não é algo muito difícil de se entender. Eu quero rapidamente mostrar para você aqui uma foto e acredito que com essa foto eu consigo dar para você uma noção, né, de como funcionava o princípio da lei das primícias, ok? Muito bem. Dá uma olhadinha nessa foto aqui, por gentileza. Isso aqui é uma plantação de cevada, tá? A plantação de cevada e a plantação de trigo são muito parecidas. A diferença está no grão. O trigo é mais claro e a cevada é mais escura, ok? Muito bem. Vamos supor que você é um hebreu naquela época e você tinha uma plantação de cevada. A cevada amadurecia na Páscoa, ok? Dias antes de começar a Páscoa, a cevada começava a dar sinais de amadurecimento. Portanto, quando celebrava a Páscoa, os pães asmos e a primícia, no dia seguinte já dava-se início à grande colheita de Israel. Você vai encontrar isto no livro de Ruth, inclusive. O livro de Ruth funciona todo em torno da colheita da cevada em Israel. Ok? Muito bem, vamos à foto. O que acontece se você tivesse uma colheita de cevada para fazer? Quando chegasse aí dias antes da Páscoa, coisa de, coloca aí uma semana antes da Páscoa, você ia no templo, informava ao sacerdote, olha, eu tenho uma plantação de cevada, eu gostaria que a minha primícia fosse demarcada, ok? Então, o sacerdote mandava alguém lá, eles tinham muitos funcionários no templo naquela época, toda a tribo de Levi operava como servidores no templo. Então, o sacerdote em atividade no dia mandava uma pessoa, um olheiro, né? um levita naquela propriedade, e o levita chegava lá, ele já tinha uma técnica certa para fazer isto, então faça de conta que esta é a plantação de cevada. Ele olhava assim de longe
e ele então identificava. Então vamos supor que essa parte de baixo aqui, no rodapé do lado direito, o canto do lado direito, fosse a parte que estivesse dando os primeiros sinais de amadurecimento. Então, o que o levita fazia? Ele ia lá e marcava como dono da fazenda, tá? Alfred Edersheim, que é um rabino judeu messiânico, explica esse processo. Então, ele ia lá, marcava aquela região. Bom, esta é a área que está dando os primeiros sinais de amadurecimento. Pronto, marcava, aquilo ali era a primícia, ok? Muito bem, como não ia dar tempo de colher tudo antes, porque dias depois já era Páscoa, ok? Então, o que ele fazia? Ele ia lá e colhia só aquilo que estava marcado, colhia só aquele pedaço que estava marcado como o início do amadurecimento da cevada. Então, ele pegava, fazia os molhos, amarrava os molhos e guardava em casa, porque daí a 2, 3 dias já era a celebração da Páscoa, tinha que celebrar a Páscoa no dia 14. Muito bem, celebrava no dia 14, no dia seguinte, que era o dia 15, já eram os pães asmos, não podia ter fermento nenhum em casa, tinha que remover todo o resquício de fermento que houvesse na casa dos judeus. E aí contava 7 dias. Mas começava no sábado, no dia seguinte, no domingo, já era a primícia. E aí ele tinha que pegar aqueles molhos, levar no templo, que ainda estava em total ebulição, porque a celebração da Páscoa em Israel era realmente uma grande ebulição, visitantes de todo lugar, era uma festa. Levava aquilo no templo e então entregava para o sacerdote aqueles molhos que ele havia tirado do seu terreno como primícia. O sacerdote movia diante de Deus, tá? O pai de família levava um pão de cevada sem fermento, porque era a semana dos pães asmos, nada podia ter fermento, levava aquilo para o sacerdote, os molhos da primícia com o pão sem fermento, e tinha lá um ritual de oferecer um cordeiro, etc, etc. Eu vou entrar nesses detalhes agora, porque para o que nos interessa você precisa entender o fator da primícia como era. Entregava aquilo ao sacerdote, ele movia no domingo de manhã, movia aquilo perante o Senhor, e o texto diz, eu li lá para você, o texto diz, e ele moverá perante o Senhor para que sejais aceitos. Então, o sacerdote movia aqueles molhos perante o Senhor que ficavam no templo, eram dádivas para o templo. Ele movia aquilo perante o Senhor para que aquela pessoa, aquela família fosse aceita por Deus, ok? Então, a aceitação daquela família estava intimamente ligado com a entrega da primícia, ok? Muito bem. Quando entregava a primícia, aí o texto diz 2 coisas importantes. A primeira coisa que o texto diz é: ninguém pode fazer pão enquanto não entregar a oferta de primícias. Número 2, no momento em que você entregar a oferta de primícias, comece uma contagem. Contareis para vós mesmos 7 semanas inteiras. Então, a oferta de primícia, ela tinha o poder de autorizar a colheita, porque quando entregava, a pessoa começava a contagem dos 49 dias, que era o período em que eles iam colher todo o campo. Então, todo o resto da plantação que ainda estava lá ia ser colhida naqueles 49 dias. Eles colhiam toda a cevada que eles tinham preparado, que eles tinham pronto para ser colhido. Durante esse período, eles colhiam dentro desses 49 dias. Mas o que dava a eles o direito de fazer a colheita era a entrega da primícia. Porque se eles não entregassem a primícia, eles não podiam começar a contagem. E se eles não entregassem a primícia, eles não podiam fazer pão, não podiam comer pão. Estão entendendo? Então, 2 princípios extremamente vitais, extremamente importantes. Então, o que acontece quando eles entregavam a primícia no templo no domingo de manhã? Eles estavam adquirindo o direito legal de comer pão e eles estavam adquirindo o direito legal diante de Deus para iniciar a grande colheita. Não existe grande colheita sem primícias, dentro do contexto bíblico, vétero e neotestamentário. Ok? Muito bem, então nós temos Páscoa no dia 14, pães asmos no dia 15, primícias no dia 16, aí contava-se 49 dias, mais o seguinte dava 50 dias, que era Pentecostes.
Aí o que que acontece? Propositalmente, Deus já organizou a coisa para que no fim da colheita da cevada começava a esbranquiçar ou branquear, melhor dizendo, o trigo. Então, olha que coisa fantástica, gente. O trigo começava a amadurecer no fim da colheita da cevada. Meu Deus, será existe a possibilidade disso ser uma coincidência? Eu vou mostrar para você como que não há nenhuma possibilidade disso ser uma coincidência, porque Deus, na verdade, tinha um grande propósito nisto, um grande propósito. Deus queria nos ensinar algo. Deixa eu ler para você um texto aqui da Bíblia Sagrada, para você entender esse timing, esse tempo profético da cevada e do trigo, tá? E eu tenho um vídeo aí só pregando sobre cevada e trigo, você pode procurar, muito esclarecedor, mas olhe para esse texto aqui. Êxodo capítulo 9, né, falando sobre as pragas, tá? E esse aqui fala sobre a praga da saraiva, verso 22, praga da saraiva. Aí o que que acontece? Verso 31, diz assim: e o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na casca. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Bom, que época do ano era esta? Era o mês de Nissan e eram dias antes dias antes da Páscoa. Por quê? Porque no capítulo 12 já é a Páscoa com o povo saindo do Egito. Então isso aqui aconteceu poucos dias antes. As pragas foram acontecendo, pum, 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 quando culminou na 10ª praga, né? A 10ª praga já era o dia 14. Eles comeram a Páscoa no dia 14 e no dia seguinte, pães asmos, eles já estavam com roupa no corpo, sandália nos pés, mochila nas costas. No dia seguinte eles saíram e partiram para o deserto, começaram a se movimentar em direção ao deserto e já indo em direção à terra prometida. Acabou levando 40 anos, que é outra história também, mas foi o dia da libertação. Então olha o que o texto está dizendo. A cevada foi destruída porque já estava na espiga, já estava pronta. Mas o trigo não, porque o trigo ainda estava coberto. Portanto, a cevada amadurecia na Páscoa e o trigo só amadurecia quase 60 dias depois, 50 e poucos dias depois, portanto, coincidindo com o Pentecostes. Então, eles colhiam toda a cevada, quando estava chegando no fim da colheita da cevada, o trigo começava a amadurecer. Aí o que eles faziam? A mesma coisa que fizeram no início da cevada. Iam lá, colhiam a primícia do trigo e davam a segunda oferta de primícias ao Senhor, agora no dia da celebração do Pentecostes. Entregavam para o Senhor. Qual é a diferença entre a oferta de primícia da cevada para a oferta de primícia do trigo? A diferença é o fermento, porque a oferta de primícia da cevada não podia ter fermento em circunstância nenhuma, porque ela acontecia na semana dos pães asmos. Não podia ter fermento. Era 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite. Pronto. Agora, a primícia do trigo já podia ter fermento. Profeticamente, o que isso significa? Bom, é claro que nada na Bíblia é por acaso. Por que a oferta da cevada não podia ter fermento? Porque ela é símbolo, a oferta de primícias da cevada, porque ela é símbolo de Cristo. Então não podia ter fermento, porque Cristo não tem pecado. O corpo de Cristo foi um corpo perfeito enquanto físico, não é? E o que ele disse de si mesmo? Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão. Então, se ele é pão, ele é simbolicamente falando, ou profeticamente falando, Cristo é o pão de cevada que desceu do céu, tá? E você encontra isso tipificado, lembra daquela história dos midianitas? Que Gideão derrotou os midianitas? Lembra disso? No livro de Juízes? O que acontece quando, depois de todas as provas que Deus deu para Gideão, do velo de lã, do pessoal bebendo água na beira do rio, e sinais diversos que Deus deu para ele, o anjo aparecendo, queimando a oferta, blá, 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 blá. No final ainda restava uma dúvida em Gideão. Aí Deus falou assim: Gideão, fica tranquilo, eu sei como tirar essa dúvida sua. Ok? Aí Deus dá um sonho para um midianita. E aí
Um dos olheiros de Gideão estava escondido lá no lugar estratégico e ouviu o midianita contando o sonho para o outro. Rapaz, eu tive um sonho estranho. O que foi? Eu sonhei que tinha um pão de cevada que caía rodando no arraial. Gente, para um livro como a Bíblia, onde nada é por acaso, por que eu preciso saber que aquele pão era de cevada? Faz diferença se o pão é de cevada, de trigo, de centeio, se o pão é de farinha de mandioca? Claro que faz diferença. O texto está me dizendo que o pão é de cevada porque o texto está usando aquilo como simbolismo de Cristo. O pão de cevada é Cristo. Então, o midianita dizendo, rapaz, e esse pão de cevada caía rodando no arraial e ia dar em cima da tenda do comandante. Aí o outro midianita parou e falou assim, ih, rapaz, isso aí é a espada de Gideão. Eu acho que se ele fosse brasileiro, né, diria, nós estamos no sal. Porque isso aí é a espada de Gideão. Quer dizer, Deus colocou a interpretação do sonho no coração do próprio inimigo. Aí quando Gideão ouviu aquilo, o cara que já tinha visto o milagre do velo, já 2 vezes, já tinha visto o milagre da oferta, já tinha visto o anjo colocar fogo naquela oferta, já tinha visto o anjo, viu o anjo subir no fogo, já tinha visto coisas gloriosas. E não estava convencido. Mas quando ele ouve o sonho, ele fala, oh, maravilha, então essa batalha está ganha. Ora, por que a visão do sonho do pão para Gideão foi mais forte do que tudo? Porque Gideão era judeu, e judeu entende essas coisas. Gideão sabia, se Deus mostrou um pão de cevada pronto, caindo sobre o arraial dos midianitas, é porque Deus aprovou a nossa oferta, a minha oferta, e Ele realmente nos deu a vitória. Gideão usou a lei das primícias para adquirir a convicção de que realmente aquela batalha estava ganha. Só para você entender como que o fundamento judaico é importantíssimo. Quando nós tentamos entender as coisas bíblicas sem o fundamento judaico, nós falamos besteiras pelos ouvidos. Falamos um monte de besteiras. É o famoso show do achômetro, né? Basta você leia no rodapé aí. Dá uma olhada nos comentários, nos vários vídeos que eu tenho no canal para você ver como que as pessoas são cheias de achômetros. Aí eu faço um vídeo como esse, que vai dar aqui, sei lá, talvez 1h10, talvez, o vídeo todo, explicando para você, abrindo o texto bíblico, mostrando para você a revelação textual, ou seja, deixando claro para você que isto aqui não é algo que eu acho, isso aqui é o que o texto diz. Então eu gasto 1 hora num vídeo, mostrando o que o texto diz. Aí o cidadão vai lá no rodapé, coloca assim, eu acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o outro vem e fala, eu também acho que PPP. Não, eu acho que o anticristo é um judeu. Aí o outro coloca assim, não, eu acho que o anticristo é realmente o Papa. Eu acho, gente, eu não dou a mínima para o que o fulano ou ciclano acha, porque eu não dou a mínima nem para o que eu acho. O que eu acho e o que você acha não tem a menor importância. A importância é o que diz o texto bíblico. Me apresente um texto bíblico dizendo alguma coisa clara e me dê a explicação do que aquele texto bíblico está dizendo, que eu paro para te ouvir. Eu não dou a menor atenção para os achômetros, porque de achômetro nós já estamos cheios. O que nós precisamos é entender o que é que diz as Escrituras. E eu quero que você entenda que, por exemplo, por que eu gosto de ouvir certas pessoas, de ouvir certos estudos bíblicos, pessoas que explanam a Bíblia Sagrada? Eu tenho prazer, não se iludam. Eu paro, às vezes, quando eu tenho tempo, que eu estou de folga e tenho condições, eu paro, às vezes, na frente do computador, na televisão mesmo, e fico ali ouvindo algumas pessoas que eu seleciono. Por quê? Por causa desse cuidado, pessoas que vão lá no texto, pessoas que vão no fundamento judaico, pessoas que vão na história de Israel, pessoas que respeitam a fluência da língua judaica. Nós falamos uma língua, o nosso português é uma língua extremamente pobre em relação a línguas híbridas antigas.
Por favor, não tome isso como uma crítica ao nosso maravilhoso português. Não é isso não. Mas português, inglês, italiano, as línguas latinas, bem como as germânicas, enfim, são línguas pobres quando comparadas com línguas absurdamente ricas, como são, por exemplo, o hebraico, o aramaico e o grego. E quer saber? O hebraico ainda muito mais do que o aramaico e o grego. O hebraico é uma língua absolutamente fantástica, uma língua desenhada por Deus. Eu creio piamente que todas as línguas da terra são descobertas ou invenções humanas, exceto o hebraico. Eu não tenho dúvida alguma que o hebraico foi uma língua organizada por Deus. A engenharia do hebraico é divina, não tem outra explicação para isso. É uma língua com tantos meandros, com tantos detalhes, com tantos segredos, que só o hebraico é capaz de conter revelações tão profundas de Deus em camadas incontáveis. Talvez um dia eu possa gravar um vídeo sobre o alfabeto hebraico, porque isso está me ocorrendo agora, inclusive, porque realmente é extremamente importante entender um pouco do hebraico para isto. Mas voltando agora aqui ao ponto que nos interessa. Esse texto de Êxodo, capítulo 9, versículo 31, mostra esse momento cronológico e o momento profético da cevada e do trigo, para mostrar a conexão que esses cereais têm com a Páscoa e com o Pentecostes, ok? Muito bem, então a oferta de primícia de cevada não podia ter fermento, porque é um símbolo de Cristo, perfeito sem pecado, e é um símbolo da nação de Israel, que é a primícia das nações, ok? Lembre-se, a oferta de primícia era chamada de oferta de movimento, ok? O que aconteceu com Israel? Páscoa, no dia 14, no dia 15, eles já estavam todos com as mochilas nas costas, receberam autorização de Faraó, saíram de casa. No dia seguinte, que era o dia da primícia, Israel estava em movimento. Então Israel se tornou uma oferta de primícia para o Deus vivo. A primeira oferta de primícia de um povo para o Deus vivo, aconteceu com a nação de Israel, quando a própria nação se doou para Deus como oferta de primícia. No dia da primícia, Israel estava em movimento, como se fossem molhos de cevada, sendo movidos diante de Deus, indo para o deserto até o dia de Pentecostes. Não é? Quando chega no Pentecostes, o que aconteceu? Aconteceu a segunda oferta de primícias do Pentecostes. Você conhece toda aquela história da rebelião, etc e tal, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora. Mas o que acontece? No dia de Pentecostes acontece uma outra oferta. Qual foi a oferta? A tribo de Levi se doa para Deus como oferta de primícia e se tornou, portanto, a oferta de primícia do Pentecostes. E é por isso que a tribo de Levi se tornou a tribo exclusiva que ia cuidar do povo, cuidar do tabernáculo e cuidar do templo, porque a tribo foi a oferta de primícias do Pentecostes, do jeitinho que está escrito em Levítico capítulo 23. Você acha que tudo isso é coincidência? Não pode ser. Então, respondendo agora a segunda pergunta, por que a oferta de primícia do Pentecostes tinha que ter fermento, já que a de cevada da Páscoa não podia? Porque a oferta de primícias do trigo do Pentecostes é símbolo da igreja. E a igreja é composta de gentios. Portanto, a igreja tem fermento na sua natureza. Não a igreja, os gentios. Não a igreja, estou trocando, estou retirando o que eu disse. Não a igreja, mas os gentios. Os gentios têm fermento na sua natureza. Sendo assim, a oferta de primícias do Pentecostes tinha que ter fermento para retratar a igreja, os integrantes da igreja, melhor dizendo, como eles realmente são. Ok? Muito bem. Uma vez explicado isto, o que é que nos interessa em toda esta questão das festas do Senhor, conforme nós estamos estudando? Bom, eu quero mostrar para você que o Senhor já cumpriu as 4 primeiras festas, ao pé da letra, rigorosamente.
O Senhor cumpriu Páscoa, porque ele morreu no dia da Páscoa como cordeiro pascal. O Senhor cumpriu pães asmos, porque ele ficou, o seu corpo ficou inerte durante o sábado, e durante os primeiros 7 dias, primeiro o corpo dele não tinha pecado nenhum, portanto era um pão asmo. Segundo lugar, os primeiros 7 dias ele não interagiu com ninguém, ele não permitiu que Maria lhe tocasse, ele ficou os 7 dias sem contato para não se contaminar no sentido cerimonial, repito, no sentido cerimonial, tá? Ele não podia se contaminar, porque se ele se contaminasse, ele falharia em cumprir a festa de pães asmos. Então, ele fica desaparecido 8 dias, porque ele precisava daqueles 7 dias para manter a sua pureza cerimonial por causa dos pães asmos. E no dia seguinte, que é o domingo, ele cumpriu as primícias, como? Ressuscitando dentre os mortos, fazendo de si mesmo a primícia dos que dormem e ressuscitando um grupo com ele para entregar ao Pai como primícias. E 50 dias depois ele cumpriu a festa de Pentecostes, fazendo, primeiro, enviando o Espírito como ele mesmo prometeu, segundo lugar, dando a segunda oferta de primícia, que é o que Romanos, eu estou com a mente cansada e às vezes o texto não vem, Romanos diz em relação às primícias do Espírito. Então veja bem, para você poder entender expressões bíblicas, como por exemplo, deixa eu voltar aqui. Ok, muito bem. Capítulo 8, versículo 23 de Romanos, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do corpo. Ora, pastor Jefferson, quais são as primícias do Espírito? Ok, vamos deixar a própria Bíblia responder, não é verdade? Deixar a própria Bíblia responder. Muito bem. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Gentios, lembre-se, gentios. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou nega Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo a cada um foi dada a cada um para o que é útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outros os dons de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, aqui estão as primícias do Espírito. Quais são as primícias do Espírito? Os 9 dons do Espírito, que foram dados à igreja. Agora, quem é o responsável pela doação desses dons do Espírito à igreja? Cristo, pois não foi ele que disse, eu vou enviar para vocês o Consolador? Se eu não for, o Consolador não vem. Eu estou indo porque eu vou enviar o Consolador para vocês. Então, as primícias do Espírito no dia de Pentecostes era a segunda oferta de primícias de Cristo. Ele deu a sua primeira oferta de primícias depois da ressurreição, no domingo da ressurreição. Lembre-se que ressuscitou um grupo de santos com ele. Essa era a oferta de primícias dele. Ele tinha que levar esses molhos para o Pai. Era a parte que amadureceu primeiro, ele tinha que entregar para o Pai, porque ao entregar aquilo para o Pai, ele fazia 2 coisas. Primeiro, ele ganhava o direito legal de deixar o povo comer o seu corpo, simbolicamente. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Então, se ele é um pão de cevada, ele precisa dar a primícia antes para depois autorizar as pessoas a comerem o seu corpo. Ah, pastor, mas Jesus autorizou antes de morrer.
Eu sei disto, porque ele não podia fazê-lo depois, ele fez antes de morrer. Mas a primeira ceia celebrada sem Cristo só aconteceu depois da ressurreição dele. Lembre-se disto. Nós não temos nenhum registro na Bíblia dos discípulos celebrando ceia antes da ressurreição, porque eles estavam tão acuados, assustados, apavorados e escondidos, que eles iam celebrar ceia onde? Não tinha como. Então, a primeira, que era a ceia oferecida pelo próprio Senhor, que era ao mesmo tempo a Páscoa judaica celebrada e a instituição da ceia, e ele estava agora estabelecendo a ceia, dando à igreja o direito de participar do seu corpo, porque ele já sabia que no domingo de manhã ele entregaria a oferta de primícias ao Pai e, portanto, comer aquele pão de cevada, que é o corpo de Cristo, não seria algo ilegal perante a lei. Você está entendendo a profundidade que eu estou te explicando? Você consegue captar a profundidade do que eu estou te explicando, pelo amor de Deus? Isso é profundo demais, gente. É por isso que não dá, pelo amor de Deus, para ficar por aí. Não, mas eu acho aquilo, eu penso assim, eu quero que você raciocine biblicamente. Há uma razão para tudo. Uma razão para tudo. Ok? Muito bem. Sendo assim, nós identificamos a oferta de primícia do Pentecostes. A oferta de primícias do Pentecostes foram os dons do Espírito que Cristo deu para a igreja. Ok? Então, esta tinha que ter fermento, não que os dons do Espírito tenham fermento, mas porque o fermento diz respeito à natureza gentílica, à natureza dos gentios. Ok? Esta é a revelação a respeito das duas coisas. Muito bem. Então, nós vamos agora identificar essa relação das primícias com a subida secreta de Jesus. Então, Cristo já cumpriu. Vamos ver de novo. Ele já cumpriu Páscoa, né? Tá aí os textos bíblicos para você poder acompanhar. Pães asmos, primícias e Pentecostes. Já cumpriu ao pé da letra. Para você ter uma ideia como que Jesus cumpriu rigorosamente as festas, entre a Páscoa, deixa eu colocar aqui, entre a Páscoa e o Pentecostes, havia um período de 40 dias chamada contagem do Homer. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque é uma outra mensagem completamente diferente. Ok? Podemos falar disso uma outra hora, ou você entra no Google aí e pesquisa. Ok? Mas só para você ter uma ideia, como que Jesus não está de brincadeira. Ele está seguindo o calendário judaico ao pé da letra. Jesus cumpriu até a chamada contagem do Homer. Por que você acha que Jesus, num prazo de 40 dias, apareceu a muitos? Aparecia aqui, aparecia ali, fazia algo aqui, fazia ali, comia com aquele ali, abençoava aquele e tal. 40 dias aparecendo aqui e acolá, aqui e acolá. E 10 dias antes do Pentecoste, ele então é assunto visivelmente ao céu. Ele estava fazendo isto porque ele estava cumprindo, inclusive, o período da contagem do Homer. Agora eu te faço uma pergunta. Se Jesus cumpriu Páscoa, pães asmos, primícias, a contagem do Homer e o Pentecostes, você vê alguma possibilidade de Jesus não cumprir trombetas, expiação e tabernáculos? Você acha que a essa altura do jogo Jesus vai abandonar o calendário judaico? Esquece para lá, trombetas, expiação e Pentecostes não faz a menor diferença. Pensa no que eu estou te perguntando em relação a tudo que eu acabei de expor para você com um fundamento bíblico forte, sólido. Lógico que não. Da mesma forma que Cristo cumpriu as 4 primeiras festas, as festas da primavera, ele vai cumprir as 3 próximas festas. Qual é a próxima festa no calendário profético? Trombetas. Por isto que o arrebatamento da igreja é símbolo da festa das trombetas. O arrebatamento da igreja não tem nenhuma relação com a 7ª trombeta do Apocalipse, nem com a 4ª, nem com a 1ª, nem com a 3ª, nem com a 5ª. Tá? A última trombeta de Paulo é a trombeta da festa das trombetas, chamada Tequia Hagedolá. Esta é a última trombeta. Você pode chegar para qualquer judeu e falar assim:
Jesus vai voltar ao som da última trombeta. Ele pode até não acreditar que Jesus, quem é Jesus, que Jesus vai voltar ou whatever. Ele pode até não acreditar nisso, tá? Ele pode até não acreditar. Ele pode até virar para você e falar assim, que Jesus vai voltar coisa nenhuma, vai, acorda. Ok? Mas quando você citar a última trombeta, isso você não vai precisar explicar para ele, porque ele saberá do que você está falando. Jesus volta ao som da última trombeta. Imediatamente ele sabe do que você está falando. Por quê? Porque a última trombeta é um termo que imediatamente reporta o judeu para Tequia Hagedolá, que era a última trombeta tocada na festa das trombetas. Ok? Simples assim. Não se deixe levar por balela, gente, pelo amor de Deus. Tá? Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 50 anos antes do Apocalipse. Você acha que por 50 anos as pessoas iam ficar voando sem saber do que Paulo estava falando? Já que João ia revelar as trombetas dos anjos só 50 anos depois? Ninguém ia perguntar nada, ia ficar o dito pelo não dito, a última trombeta e etc e tal. Todo mundo satisfeito sem ter a menor noção do que Paulo estava falando. Você acha realmente isso? 1 Tessalonicenses foi escrito em 46, o Apocalipse foi escrito em 96. Pensa comigo. Lógico que não, gente. É uma questão de bom senso, pelo amor de Deus. A razão do porquê ninguém perguntou nada, Paulo não voltou a tocar no assunto na segunda carta de Tessalonicenses, é porque não precisava. Todo mundo sabia que a última trombeta era essa que Paulo estava falando. Ok? Cristo tem que cumprir a festa das trombetas, porque ele não vai deixar uma festa fora do calendário profético. E a festa das trombetas é a próxima a ser cumprida, portanto, o arrebatamento da igreja. Muito bem. Então, as três que faltam, quais são? Trombetas, que significa júbilo, expiação, que significa sofrimento, e tabernáculos, que significa Deus habitando com o homem. Ok? Eu quero voltar com você aqui um pouquinho, eu quero mostrar para você algo chocante, porque eu já ouvi pessoas dizendo por aí que trombeta é símbolo de sofrimento, tristeza, quebrantamento e etc. Esse conceito está totalmente errado, é antibíblico, ok? Havia sim na festa das trombetas um momento de quebrantamento e contrição, que era no som da última trombeta. Quando a última trombeta tocava, havia um momento de quebrantamento, contrição e devoção. Mas a celebração da festa das trombetas era sinônimo de júbilo. Sinônimo de júbilo. Era uma festa de júbilo. E eu vou provar para você isto, nada melhor do que a nossa querida Bíblia. Então vamos lá. Vamos em Números capítulo 29. Vamos em Números 29. Vou abrir para você aqui rapidamente. Você vai encontrar no próprio texto bíblico a explicação para o caráter dessas festas, ok? Não fique com a minha palavra, eu prefiro que você confira junto comigo. Vamos lá. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Está vendo a palavra jubilação? Vou abrir aqui o calendário, o dicionário Strong, tá? Vou abrir ele aqui do lado para você, e você vai ver que no inglês, onde aparece jubilação, aparece embaixo aqui, blowing the trumpets unto you. Então, João Ferreira de Almeida escolheu traduzir como jubilação. E aqui aparece blowing the trumpets. Por quê? Porque vem da palavra teruá. Ok? Teruá é uma palavra que significa tocar a trombeta. Mas o significado dela é júbilo. Por isso que João Ferreira de Almeida traduziu por jubilação. Portanto, a festa das trombetas não pode ser interpretada como choro, sofrimento e dor. A festa das trombetas era uma festa de júbilo. Porque a palavra teruá, que significa trombetas, ou toque da trombeta, ou tocar trombetas, também significa júbilo. Por isso que aparece no texto, nos dois textos, inglês e português, o mesmo significado. Então, olha bem a palavra teruá.
teruá. Clamor, aclamação de júbilo. Tá vendo aí? Acclamation of joy. Tá vendo? Aí tem especially a clangor of trumpets, especialmente um clangor de trombetas, um alarido, tá? Aí embaixo aqui você vem trombetas, né? Joy, que é alegria, jubilee, que é júbilo ou jubileu, loud noise, que é um barulho alto, rejoicing, que é celebrando. Tudo isso tem a ver com o caráter da festa das trombetas. Então, que isto fique claro para nós não nos deixarmos levar por balelas. O que importa é o que diz a palavra de Deus. E o outro texto é Levítico 16, 29, que fala sobre a expiação. Vamos ver o caráter da expiação, tá? Levítico 16, 29. Ok? Aqui nós encontramos o caráter da festa da expiação, que você vai ver que é o caráter da grande tribulação. Ok? 29. Cadê o 29? Aqui está. Ok? Trombetas têm o caráter do arrebatamento, enquanto que expiação tem o caráter da grande tribulação. Olha aqui. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês, que era expiação, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia, olha bem, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Muito bem, fica com esse texto em mente. Vamos a Daniel, capítulo 9, ok? Versículo 24. Muito bem. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Muito bem. Então, qual é o caráter das 70 semanas e, portanto, da última semana? Expiar os pecados. Extinguir a transgressão. Qual é o caráter profético do dia da expiação? Expiar os pecados, extinguir a transgressão. Então, expiação tem a ver com grande tribulação, ok? Muito bem, deixa eu colocar dessa forma, se Jesus já cumpriu as 4 primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecostes, e ele vai cumprir expiação por causa da 70ª semana, por que ele pularia trombetas? Me dê uma razão bíblica do porquê Jesus pularia trombetas. Não, pastor, eu acho que ele não pularia. Ok, então explica para mim biblicamente o que trombeta significa no calendário profético se não for o arrebatamento. O problema de algumas pessoas é que elas não têm coragem de confessar que trombetas têm a ver com arrebatamento, porque elas vão ter que admitir que trombetas vêm antes de expiação, portanto o arrebatamento tem que ser pré-tribulacionista. Você entendeu agora a armadilha? Por que algumas pessoas vão lutar até o fim para não confessar que trombetas têm a ver com arrebatamento? Porque esta é uma confissão sumária de que, porque trombetas é antes de expiação, portanto o arrebatamento tem que ser antes da 70ª semana de Daniel. Está aí, dito para você com todas as letras, segundo a palavra de Deus, ok? Muito bem, bom, eu quero mostrar para você agora, em Mateus, capítulo 27, versículo 50 em diante, eu quero mostrar para você o que eu considero uma grande revelação da palavra de Deus, ok? Então, falta cumprir trombetas, expiação e tabernáculo. Então, vamos rapidamente a um resumo antes de ler o texto, para make sure de que você realmente entendeu, para ter certeza que você entendeu. Então, o que acontece? Levíticos 23, 10 e Mateus 27, 52, ok? As primícias e a ida de Jesus. Acontecia logo após a celebração da Páscoa, estamos falando da primícia, ou das primícias. Acontecia logo após a celebração da Páscoa, a Páscoa era no dia 14, a primícia no dia 16.
Acontecia durante a celebração dos pães asmos. Os pães asmos começavam no dia 15 e a primícia era no dia 16, portanto, dentro da celebração dos pães asmos. O agricultor tinha que trazer os molhos perante o sacerdote, ele tinha que levar, senão ele não podia fazer pão, e ele não estava autorizado a iniciar a sua colheita. 4, era essa oferta que dava ao agricultor o direito da grande colheita. 5, sem essa oferta o povo não poderia comer pão. 6, essa oferta abria a contagem para o Pentecostes. Muito bem. Então, o que acontece? Eu quero mostrar para você agora, em João capítulo 20, versículo 17, esse ponto que é talvez o ápice desse raciocínio, ok? Jesus morreu e ressuscitou no domingo de manhã. E ao ressuscitar, Maria estava lá tentando ungir o seu corpo, não reconheceu inicialmente que era o Senhor. Eu vou voltar aqui para você poder ver quando foi que isso aconteceu, ok? Versículo... Cadê o texto? Versículo... Ok. Deixa eu voltar mais um pouquinho. E eis que Jesus clamando... Ok. Versículo 51, o véu do templo... Ok. Muito bem. E eis que o véu do templo se rasgou, e eis que o véu do templo... Eu estou lendo Mateus 27, 50, tá? Mateus 27, 50. Eu acho que eu, por engano, falei João. Mateus 27, 50. Muito bem. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Ok, agora veja o verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vou abrir o dicionário aqui, rapidinho, porque eu quero mostrar para você, ok? A palavra apareceram, está aqui, appeared, em inglês, é a palavra emphanizo, ok? A palavra, para você ter uma ideia da palavra emphanizo, eu vou abrir aqui New Testament, vou abrir aqui para você textos como, por exemplo, João 14, 22, tá? Eu quero ler rapidamente com você João 14, 22, para você entender o caráter da palavra emphanizo. Por que eu quero mostrar para você isto? Porque algumas pessoas viram e falam assim, não, essas pessoas não podem ser primícia, porque elas voltaram a morrer depois. Prova para mim que essas pessoas voltaram a morrer depois. Prova para mim que essas pessoas ressuscitaram com o corpo físico convencional. Prova. Eu acho. Não me interessa o que você acha. Prova para mim, biblicamente, que essas pessoas ressuscitaram com o corpo mortal. Porque eu vou provar que elas ressuscitaram com o corpo glorificado. É por isso que o túmulo se abre quando ele morre, mas elas só saem do túmulo depois que ele ressuscitou, porque ele tinha que ressuscitar primeiro. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro indivíduo a ressuscitar com o corpo de glória, com o corpo glorificado, portanto, derrotando a morte. Então, eles saíram do sepulcro depois da ressurreição dele, porque eles não podiam sair antes. Mas os túmulos trincaram na morte, porque lembre-se, a primícia tinha que ser coletada antes e entregue no domingo de manhã. Então, ele abre os túmulos na morte, mas só tira eles para fora na ressurreição, depois que ele ressuscitou, ok? E é o que eu vou provar para você aqui agora. Então, o que acontece? A palavra emphanizo, que é a palavra que nós temos aqui, deixa eu abrir de novo aqui, acabei fechando sem querer, ok? O texto... Ok. O texto é João, capítulo 14, versículo 22. Vamos lá comigo. João, capítulo 14. Cadê você, João? Capítulo 14, versículo 22. Muito bem. Versículo 21. Ótimo.
Muito bem. Vamos lá então? Vamos. Isso é Jesus falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Pergunta estranha, que pergunta mais esquisita é essa, seu Judas? Não, Judas estava fazendo uma pergunta lógica, porque o que Jesus usa aqui, perdão, vou ter que voltar lá, o que Jesus usa aqui é uma palavra curiosa, que Judas sabia o significado sobrenatural desta palavra, ok? Manifestarei, está aqui do lado, manifest. Qual é a palavra? Está aqui, ó, emfanizo, exibir, aparecer, declarar, informar, ser manifestado. Está aqui no dicionário. Ok, então por que Judas perguntou isso para Jesus? Se Jesus estava ali de carne e osso na frente deles, Judas ficou confuso. Como assim, Senhor? Manifestar? Da onde que o Senhor vai estar vindo para o Senhor se manifestar? Porque Judas ficou confuso por causa da palavra enfanizo. A palavra enfanizo caracteriza, oferece um toque de sobrenaturalidade. Por isso que Jesus disse, não, eu vou me manifestar. Por quê? Jesus está falando isso depois da sua ascensão, depois da sua glorificação. Não é verdade? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei. Portanto, é um ato sobrenatural, porque é pós-ressurreição. Ele usa a palavra enfanizo, a mesma palavra usada em Mateus capítulo 27, versículo 52. Abriram os sepulcros e eles ressuscitaram, blá, 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 e se manifestaram ou apareceram a muitos. Vamos lá de novo. Porque como eu não estou com a mente muito confiável, não é verdade? Eu prefiro ler o texto como ele é. Verso 50. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, muitos, não foram poucos, que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e enfanizo a muitos. E apareceram a muitos. O enfanizo caracteriza poder sobre a matéria, capacidade de aparecer e desaparecer, manifestar e não se manifestar. Eram pessoas com corpo de glória. Por que Deus queria que esses ressuscitados aparecessem para muitos? Ora, da mesma forma que ele queria, pelas mesmas razões que ele queria que Jesus se manifestasse a muitos durante os 40 dias, porque depois ia virar a história da carochinha. Falaram que ele ressuscitou aí, mas ninguém tem prova de nada. Entendeu? Então não, ele ficou 40 dias aparecendo aqui e acolá, manifestando aqui e acolá, revelando-se aqui e acolá, para deixar claro para todos que ele estava realmente vivo. Portanto, Deus queria que aquele grupo, que não eram poucos, aquele grupo de muitos, enfanizo, aparecessem a muitos, porque Deus queria que ficasse um testemunho público de que Cristo deu a sua oferta de primícia no domingo de manhã. Ele ressuscitou um grupo e deu a oferta de primícia. Muito bem, agora sim, vamos para João capítulo 20, versículo 17. João capítulo 20, versículo 17. Ok? Que aí eu quero te explicar uma coisa. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Muito bem. O que acontece se eu abrir aqui do lado do dicionário e pegar esta palavra aqui, não me detenhas? Do lado aqui diz, Jesus said unto her, touch me not. Então a palavra touch em inglês, que é toque, tá? É a palavra usada na nossa língua como detenhas. Eu vou clicar nela aqui, ok? E você vai ver que vai abrir a palavra aptomai. A palavra aptomai está aqui, ó. To attach, conectar, tá? E embaixo aqui, ó, to touch, tocar, em muitas relações implícitas de toque. Aí aqui eu vou abrir para você, mostrar aqui, ó. Ela aparece 36 vezes no Novo Testamento e todas as 36 vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela é traduzida como toque. Ok?
Então, basicamente, o que Jesus, quando Maria vê que é Jesus, uau, não é o jardineiro, é Jesus. Imagine qual seria o impulso dela, correr e abraçar o Senhor, né? Tá vendo aqui atrás? Olha aqui que coisa linda essa cena. Imagine essa cena aqui, na hora que ela se vira e ela dá de cara com o Senhor. Imagine qual é a primeira atitude dela, correr e abraçar o Senhor. Mas aí, quando ela ameaça, o Senhor diz, não me toque, não me detenhas, não me toque, significa literalmente, não toque em mim. Por que ela não podia tocar nele? Por que não? Porque era a semana dos pães asmos. E Jesus é o pão asmo, ele é puro. Maria Madalena era fermento. Jesus é puro, pão asmo. Ok? Sendo assim, o que acontece? Ela não podia tocá-lo, porque se ela tocasse nele, ela o tornaria cerimonialmente impuro. Não é impuro enquanto pessoa. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, ele está acima de tudo isto. Mas você tem que entender que ele está cumprindo cerimonialmente aquele processo. Então o que acontece? Quando ela ameaça, ele fala, não toque em mim, não se aproxime de mim, não me detenhas. Aí ele dá razão, diz assim, não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ah, pastor, então está explicado. Ela não podia tocar nele porque o dia da ascensão dele ainda não tinha chegado. Lá de Atos 1:11. Não é isso que ele está falando. Não podia tocar porque era pães asmos e ele não podia ser contaminado cerimonialmente. E aí o que acontece? 10 versículos depois, 27, aqui no rodapé, deixa eu colocar para você, ok? No rodapé diz, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Ok. 10 versículos antes ele não pode ser tocado. 10 versículos depois ele já pode ser tocado? Mas ele não disse para Maria para não tocar nele porque ele ainda não havia ido para o Pai? Por que 10 versículos depois Judas já podia, Tomé já podia tocar nele? Se a ascensão de Atos 1:11 não havia acontecido de qualquer maneira. Então, what's going on? O que está acontecendo? Então aqui está o segredo, mostrar para você aqui no versículo. Você não acha uma Bíblia maravilhosa? A Bíblia não é maravilhosa, gente? Olha aqui, o segredo onde é que está. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Então aqui está a grande revelação dessa história do não me toques. 8 dias antes não podia tocar, 8 dias depois já podia. Por quê? Porque havia encerrado a fase dos pães asmos. Agora já pode tocar à vontade. Toca aqui, toca ali, olha aqui, toca no meu lado e tal, tá vendo? Não seja incrédulo, Tomé. 8 dias depois podia, 8 dias antes não. Ok? Mas a pergunta é, aonde Jesus se meteu nesses 8 dias? Onde que ele se enfiou por 8 dias? Sendo que os outros 30 e tal, porque foram 40 dias, os outros 30 e poucos dias, Jesus aparece aqui, aparece ali, come peixe, entra no barco com eles para pescar. Jesus faz de tudo durante esses 40 dias. Tranquilo, aí já não tinha problema mais. Já não tinha mais risco de contaminação cerimonial. Mas nos primeiros 8, Maria, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ora, gente, será que precisa desenhar? O que aconteceu durante esses 8 dias? Jesus foi assunto secretamente ao Pai para entregar os molhos das primícias. Por isso que eu disse, ele teve uma ascensão secreta e uma ascensão visível. E agora eu vou encerrar com o texto que nós começamos. Vamos encerrar com o texto que nós começamos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, se a minha palavra não é o bastante, se a palavra do outro pregador pré-tribulacionista não é o bastante, pelo menos a palavra de 2 anjos para você tem valor? Ei, por que você está olhando para o céu? Olha bem, por que você está olhando para o céu? Esperando a manifestação visível dele? Ei, você está olhando por quê para o céu? Não precisa olhar para o céu, porque ele virá do mesmo jeito que foi. Como que ele foi? Ele foi com uma ascensão secreta em João 20, 17 e foi com uma ascensão visível em Atos 1, 11. Sendo assim, ele terá que vir com uma manifestação secreta no arrebatamento e uma manifestação visível no fim da grande tribulação. É isso que o texto está dizendo, sem forçar nada, sem pressionar nada e etc. Ok? E eu vou terminar, deixa eu ver quanto tempo tem o nosso vídeo aqui, 1h16. Será que você me tolera mais 2 ou 3 minutos? Rapidinho? Muito bem. Que eu quero responder uma pergunta de alguém que fez um comentário num dos vídeos e eu acho importante colocar isso aqui para você, ok? Muito bem. Versículo, eu quero ler com você em Levíticos, capítulo 23, versículo 22. Olha isso aqui. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor. Eu vou conectar isso aqui com você rapidinho, pouco de paciência, com Apocalipse capítulo 7. Eu quero mostrar para você uma coisa. Capítulo 7, versículo 1, diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore nenhuma. Ok. O Apocalipse capítulo 7 tem a ver com o quê? Tem a ver com o selo das 12 tribos de Israel. Ok? Verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok? Ok. Então vamos voltar ao verso 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ok? Tranquilo aqui? Então tá. Então vamos agora voltar no texto que nós acabamos de ler. Levíticos, capítulo 23, ok? Muito bem. Verso 22. Preste atenção, mantenha em mente o que nós lemos em Apocalipse, veja isso. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu vou começar a explicar para você, enquanto eu já abro outro texto aqui, que é disso que eu quero falar para poder encerrar, ok? Veja bem, as fases da colheita, algumas pessoas têm uma profunda dificuldade de entender as fases da colheita. Elas não conseguem entender. Então,
quando ela lê expressões como nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 31, deixa eu colocar na tela para você aqui, bem do lado direito aqui, ó, versículo 31, diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clangor, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Bom, eu espero que você tenha memória para lembrar dos 3 textos que eu li. O que acontece? A colheita em Israel tinha 3 fases, ok? A primeira colheita era a de cevada. A segunda colheita era de trigo, ok? Agora escute bem, preste atenção, abra os ouvidos. A primeira colheita era de cevada, mas ela acontecia em 3 fases. A primeira fase era a primícia, que era entregue no domingo de manhã. A segunda fase era a colheita geral, que era colhida em 7 semanas. E a terceira fase eram os 4 cantos, mais o que caía no chão. Então a lei dizia o seguinte: quando você começar a colher a sua cega, não colha os cantos, e nem pegue o que cair no chão, ok? E Deus disse: porque os cantos são para os pobres e o que cair no chão é para o estrangeiro. Muito bem, sendo assim, então os pobres e os estrangeiros são 2 grupos diferentes, porque os cantos são para os pobres e o que cair no chão é para os estrangeiros. Quem são os pobres? Os pobres são os judeus pobres. Ok? É por isso que leia o livro de Ruth. Eu vou falar de novo, leia o livro de Ruth. Você vai entender por que Ruth saía a colher as respigas. Ruth era estrangeira, então ela não podia colher os 4 cantos. Ela não podia, porque ela não era judia. Ela tinha que catar do chão. Foi nesta história de Ruth catando do chão que ela conheceu Boaz e acabou se casando com Boaz e entrando na genealogia de Cristo. O livro de Ruth trata disto, ok? Muito bem, então agora escute bem o que eu vou te dizer. Era uma colheita só, a colheita da cevada, a primeira colheita de Israel, colheita da cevada, mas ela tinha que acontecer em 3 etapas. Colhia a primícia e entregava no domingo de manhã, aí no dia seguinte, que era segunda-feira, já começava então as 7 semanas, aliás, começava a contar no domingo, no próprio domingo. Começava a colher 7 semanas inteiras, era a colheita geral, é quando a maior parte era colhida. E aí tudo que caía no chão eles deixavam e não podiam colher os cantos. Se colhessem, eles eram amaldiçoados por Deus. Porque quando terminava toda a colheita, aí os pobres judeus vinham, aí eles iam nos cantinhos, tudo que tinha deixado nos cantinhos, nos 4 cantos, e colhiam o que estavam ali para comer, e os estrangeiros vinham, saíam catando pelo chão aquilo que havia caído no chão, e eles se alimentavam daquilo. Ok. Espiritualmente falando, a colheita das primícias já aconteceu, porque Cristo ressuscitou um grupo em Mateus capítulo 27, versículo 52, ele já levou para o Pai. A colheita geral vai acontecer no arrebatamento da igreja, ok? No arrebatamento da igreja ela acontece, porque nós não precederemos os que dormem. E os 4 cantos, por isso que as pessoas leem Mateus 24, 31 e se confundem. E aí eles começam a citar o texto para mim. Mateus 24, 31 não é para a igreja, porque a igreja não faz parte da colheita dos 4 cantos. A colheita dos 4 cantos é para Israel. Por isso que Apocalipse 7 diz que os anjos estavam retendo os ventos nos 4 cantos. E olha de novo o texto aqui. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Que anjos são esses? Os anjos que apareceram no Apocalipse 7, segurando os ventos, protegendo os 4 cantos, porque é linguagem de colheita. Você não vai entender isso se você não entender a linguagem da colheita. Está me entendendo, meu querido? Por isso, Mateus 24, 31, não adianta você ficar colocando Mateus 24, 31 no rodapé, porque eu conheço o texto, não tem a ver com a igreja. Leia o texto é para Israel, porque tem a ver com a colheita dos 4 cantos. Quando a colheita dos 4 cantos acontecerem, escute bem, a primícia já terá acontecido, a colheita geral já terá acontecido.
Aí sim vem os 4 cantos e o que caiu no chão. Os 4 cantos são para Israel e o que caiu no chão tem a ver com os que ficaram na grande tribulação. Imagina o sofrimento de grãos de cevada caídos no chão, com as pessoas pisando por cima, misturando na terra, aquela bagunça. O que é isso? Uma analogia da grande tribulação. Imagine se você fosse um grão de cevada caído no chão, com gente andando por cima, os segadores passando por lá e para cá, pisando, arrastando a sua cara na terra. Imagina o sofrimento. É uma analogia da grande tribulação. Então as primícias estão em Mateus 27, 52. A colheita geral vai acontecer no arrebatamento. E os que morrerem na grande tribulação por amor a Cristo, perderam o arrebatamento, mas morrerem por amor a Cristo, esses também serão salvos, e os judeus, que são os 4 cantos que vão ser recolhidos pelos anjos no final da grande tribulação. Muito bem, prometo terminar com esse último texto, que é o texto, talvez um dos textos mais difíceis de explicar na Bíblia para quem não conhece judaísmo, ok? Aqui está. Ok, versículo... Ok, deixa eu ver aqui, versículo 4 diz assim: E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses? Esses são as respigas, aqueles que caíram no chão durante a colheita e que, portanto, participaram da terceira etapa da colheita, ok? Junto com os 4 cantos. Eles estão incluídos na fase em que Israel está incluído. Israel representado nos 4 cantos e esses representados pelas respigas, aquilo que cai no chão. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí aqui confunde todo mundo, a primeira ressurreição, e fica todo mundo apavorado porque não consegue explicar, afinal de contas, que ressurreição é esta. Ora, se você entender a linguagem da colheita, você vai entender. O que acontece? Por exemplo, Ruth estava pegando as respigas. Já tinham colhido as primícias, já tinham feito a colheita geral, e agora está Ruth lá, no final de tudo, colhendo as respigas, no chão. Aí se você, como estrangeiro, estivesse passando lá e perguntasse para Ruth: que colheita é essa? Você acha que ela diria o quê? Ah, é a terceira. Não, ela diria: essa aqui é a primeira colheita. Por quê? Porque era a colheita da cevada. Então, embora ela estivesse na terceira fase, ainda era a primeira colheita, a colheita da cevada. Porque a segunda colheita era do trigo, que viria mais à frente. Portanto, primícias, colheita geral, respigas e 4 cantos eram etapas da primeira colheita. Por isso que quando o texto diz assim: os que ressuscitaram depois da grande tribulação, blá, 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 esses que ressuscitaram, eles participaram da primeira colheita. Da primeira ressurreição. O que o texto está dizendo? Que aquela ressurreição foi a primeira ressurreição da história? Não, o texto está dizendo que ela é a última etapa da primeira. A primeira que representada, tipificada na colheita da cevada. Mas se eu pegar ao pé da letra com a mente ocidental de que esta colheita é a primeira, o que eu faço com Mateus 27, 52? Aonde que eu enfio essa colheita? Ou essa ressurreição? Está me entendendo? Não faz sentido pelo lado literal ocidental, só faz sentido pelo lado hebraico, quando você usa a colheita como fonte de interpretação. Lembrando que foi o próprio Jesus que disse: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Tá bom? Bom, eu acho que foi o vídeo mais longo de todos que eu gravei até agora. Eu lamento, a minha intenção nunca é fazer vídeos tão grandes, mas um assunto dessa natureza eu não podia deixar de trazer para vocês. Tá? Nos nossos cursos, isto faz parte do que nós chamamos de escatologia avançada. Isso a gente ensina em cursos de mestrado e doutorado. Escatologia avançada é o tipo da coisa que você não encontra por aí em qualquer lugar, tá? Mas eu fiz questão de trazer esse ensinamento para ajudar muitos que estão aí em cima do muro,
no meio do caminho sem entender se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação, se o arrebatamento é ou não é pré-tribulacionista. Pois eu acabei de dar para você informações contundentes de que não há outro meio, não há outro caminho a não ser o arrebatamento pré-tribulacionista. Tá bom? Bom, o meu desejo é que você repasse isso para o máximo de pessoas que você puder. Informe isso, espalhe esse vídeo por aí, para que as pessoas possam aprender e crescer no conhecimento do Senhor e da sua santa palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.